Pessoal, muitíssimo boa noite. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos vocês terem reservado esse tempo para estar comigo no meu canal, para a gente hoje conversar sobre mais um tema de saúde ocular. Hoje, toda última quarta-feira do mês, a gente reserva para ser o que a gente chama de live livre, tá bom? Então, a interação direta com a minha audiência. Eu já tenho algumas perguntas que já foram feitas, eu vou responder. Já tem uma outra que acabou de ser feita pela Aniselma, a gente também vai responder. Lembrando que o motivo do nosso canal é basicamente compartilhar nossa experiência e nosso conhecimento, trazendo para o nosso público informações de qualidade, tentando fazer alertas, orientações, educar com informação de qualidade toda a nossa população. E da importância de vocês não esquecerem de clicar no sininho, de dar o like, de compartilhar esse conteúdo. Você sabe que isso é importante, são informações importantes para o algoritmo, não é isso? Pronto, a Carolzinha chegou. Boa noite, Carol. Tudo bem com você? Obrigado por sua presença, tá bom? Então, muito bem, nós vamos hoje começar a nossa live e hoje o meu principal convidado é você. A Luciane. Pronto, a Luciane chegou, a turma está chegando. Graças a Deus, está todo mundo chegando. E assim, pessoal, a Aniselma, ela acabou de fazer uma pergunta e eu vou repetir novamente para você. Diz o seguinte: olha, doutor Charles, eu já posso fazer a consulta, estou com 3 meses e meio de pós-parto, estou amamentando. Tem contraindicação realizar a cirurgia refrativa estando amamentando? Lembra, Aniselma, que durante o período de gestação existe uma alteração hormonal, né? Deixa eu pegar aqui meu olho. Então, com a alteração hormonal, essa parte do olho que se chama cristalina, ela também pode ficar assim um pouquinho gordinha. Isso altera o grau da vista. Depois que o bebê nasce, os hormônios tendem a se normalizar e essa parte do olho que se chama cristalina também. Ele volta então à sua condição normal. Geralmente 3 meses depois é um bom momento sim para você fazer o seu retorno às suas consultas oftalmológicas de rotina. E se você tiver tudo bem com relação ao exame pré-operatório de cirurgia refrativa, então sim, você pode fazer sua cirurgia tranquilamente, tá bom? Então 3 meses, na minha opinião, é um tempo bastante seguro para você ser submetido aos seus exames oftalmológicos de rotina. E se você tem interesse em fazer cirurgia, por exemplo, cirurgia refrativa, você faz o exame de rotina e faz exames específicos também para avaliar. Então, lembra que a gente estuda bastante a córnea, né? Curvatura da córnea, espessura da córnea, dilata, para avaliar também o fundo de olho. Então, se tiver tudo normal, dá para fazer sua cirurgia sem nenhuma dificuldade, tá bom? Muito bem. Então, eu vou respondendo aqui algumas perguntas que foram enviadas por vocês. A Rosana, que está conosco, a Rosana está ao vivo conosco, ela fez a seguinte pergunta: Dr. Charles, é o seguinte, olha, 6 dias de cirurgia de PRK, é normal a visão estar um pouco embaçada? É normal, tá, Rosana? Vamos novamente lembrar para vocês que o PRK consiste em a gente remover mecanicamente, tá bom, pessoal? A gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, que se chama epitélio. E em seguida, então, a gente aplica o laser, o Exme Laser, para corrigir o grau. Por fim, então, a gente coloca uma lente de contato curativo sem grau. É a lente de contato normal, tá bom? Que vai ter a função de facilitar o processo de cicatrização da córnea. Só que esse epitélio que nós removemos mecanicamente, ele se autorregenera, em média, 7 dias depois da cirurgia. Então, ele cresce de fora para dentro e de baixo para cima. E a última parte a se autorregenerar é exatamente a região central da córnea, tá? Que é a região que a gente mais utiliza da córnea para enxergar. Então é normal, por volta ainda do 6º dia de cirurgia de pós-operatório, a vista está embaçada, tá? Em média, geralmente depois desse período, é que a gente remove então essa lente de contato curativo que nós colocamos. Nós removemos a lente de contato curativo. A gente só pinga mais 1 ou 2 dias de colírio antibiótico com corticoide, depois a gente suspende essa medicação e o paciente vai continuar somente com colírio lubrificante. Pelo menos é a minha rotina, é isso que eu costumo falar para os meus pacientes, tá bom? A partir então dessa remoção da lente de contato terapêutica, que você vai perceber então melhora gradativa, mais significativa. Então não se assusta, você pode realmente ainda sofrer de um pouquinho de embaçamento visual, mesmo tendo feito cirurgia refrativa com a técnica PRK, 6 dias após a cirurgia. Sim, é possível você ficar com a vista um pouco embaçada, né? E a Rosana também, pessoal, fez a seguinte pergunta: Dr. Charles, olha só, após 6 dias de cirurgia, eu posso beber vinho ou bebidas alcoólicas? Pode, tá bom? Isso também é uma pergunta muito frequente, tá? Não tem problema, pode beber.
Na verdade, nem precisa esperar tanto tempo, tá bom? Um pouquinho mais de tempo você já pode. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui para a Eunice. Ei, Eunice, como é que vai? Tudo bem? Isso, já estou respondendo. Oi, Edna, boa noite, como é que vai? Raquel, o pessoal está começando a chegar então. Oi, Raquelzinha. A Maria, deixa eu ver, a Conceição. E a Rosana está dizendo o seguinte aqui, ó. A lente eu tirei com 5 dias, estou só com um pouco de embaçamento, mas se é normal, tudo bem. É exatamente isso, tá bom? Você pode até tirar um pouquinho antes. Em média, a gente remove a lente de contato terapêutica, geralmente 5, 6, 7 dias após a cirurgia. Tem alguns pacientes que cicatrizam mais rápido, tem outros pacientes que precisam um pouquinho mais de tempo. Mas removeu a lente de contato, é normal, então a vista está ainda um pouquinho embaçada. Não se assusta que esse processo de autorregeneração, ele vai crescendo paulatinamente até ele se completar totalmente. E aí você tem uma vida, voltar à sua visão normal, tá bom? Deixa eu aproveitar então e dar um oi para a Paula. Oi, Paulinha, como é que vai? Tudo bem? Rosana, bons drinks. Isso, você pode, viu, Rosana? Então assim, fez cirurgia refrativa. Então, no primeiro dia da cirurgia, você vai ficar um pouco mais recolhido, porque alguns pacientes têm um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de desconforto, então ele pode ter um pouquinho de desconforto e ele se sentir meio constrangido. Mas no dia seguinte, por exemplo, eu já libero o paciente. Claro, né, pessoal? É bom senso, né, e bem-estar. Não vamos exagerar. Principalmente nesse período assim de frio, semana passada estava bem frio aqui em São Paulo, dá para tomar assim um pouquinho de vinho, sem nenhum problema. Eu particularmente gosto realmente de vinho. Não sei se repararam, às vezes quando eu faço as lives com a Érica, né, minha esposa, no final de semana, eu queria aproveitar e já agradecer, porque muita gente tem curtido bastante nossas lives. Tem sido assim prazeroso para a gente reservar o nosso período lá de sábado do namoro. A pessoa então às vezes diz, olha doutor, continua, tal, tem sido um incentivador para a gente também. E aí a gente sempre aproveita e toma um pouquinho de vinho. Saboroso, delicioso. Eu aconselho sim, toma um pouquinho de vinho, faz muito bem, tá bom? Olha só, a Carol está dizendo o seguinte, doutor, para os casos que a cirurgia não corrige 100% do grau, existe uma preferência para o uso de lente de contato ou de óculos? Isso é uma questão polêmica, eu até acho que já discuti outras vezes aqui, então vamos pensar em situações que não é rotina, tá? Mas pode acontecer. Por exemplo, um paciente tem um grau muito alto, vamos dizer assim, 10 graus, tá bom? Só que a córnea dele, em geral, permite que eu consiga corrigir, por exemplo, com bastante segurança, 9 graus. Então o paciente, a gente já sabe previamente que o paciente vai ficar com um pouquinho de grau residual. Só que eu faço os cálculos, eu converso com o paciente previamente, eu digo o seguinte, olha, infelizmente as condições anatômicas do teu olho não permitem que a gente zere o grau. Então nesse contexto, a gente pode seguir adiante, sabendo previamente que vai sobrar um pouquinho de grau, e você vai continuar usando o óculos ou lente de contato após a cirurgia. Só que se você decidir usar óculos, então vai ser uma lente mais fina, uma armação mais leve e mais barata no contexto. Para perto a sua visão vai melhorar bastante. Agora para longe, algumas coisas você vai precisar colocar outras e outras não. Tem alguns pacientes que dizem, doutor, não quero. Mas a grande maioria, curiosamente, diz, doutor, eu gostaria sim de experimentar e vamos levar avante. Porque uma outra sugestão seria implantar uma lente dentro do olho, não é a lente de catarata que todo mundo confunde. A catarata consiste em a gente remover o cristalino e implantar uma lente como essa aqui, por exemplo. Deixa eu mostrar para vocês, vou botar aqui. Então, na catarata a gente faz isso, tá bom? A gente implanta uma lente artificial dentro do olhinho, tá certo? O paciente então fica com essa lentezinha. Mas eu não estou me referindo a essa, eu estou me referindo a outro tipo de lente. O paciente continua com o cristalino natural dele e a gente colocaria uma outra lente na frente do cristalino. Geralmente essa condição é indicada quando o paciente então tem uma relação desproporcional. A quantidade de grau dele é muito grande e a espessura de córnea não é suficiente para corrigir a quantidade total. Mas tem alguns pacientes que dizem para mim, olha doutor, infelizmente a curto, médio, longo prazo eu não tenho perspectiva de levantar recursos para custear as despesas de implante de uma lente. Eu digo, olha, então nós temos duas opções, você fica do jeito que está, ou a gente já está assumindo previamente, antes da cirurgia, que vai ficar um pouquinho de grau residual, que você vai precisar usar um óculos lente de contato. Em geral, os pacientes eles ficam satisfeitos. Então, assim, mesmo que a gente não consiga corrigir 100% do grau, existem situações que não é possível. Sim, você pode voltar a usar óculos ou lente de contato sem nenhuma dificuldade. Esse caso que eu estou falando, pessoal, são as exceções, tá bom? A regra geral é a gente conseguir praticamente zerar o grau do paciente, ou quando fica um pouco de grau, um grau muito próximo de zero, que a rigor, nem precisa usar a lente de contato, o paciente tem uma vida totalmente normal.
Só que a gente está conversando daquelas situações que fica com um pouquinho mais de grau, um pouquinho mais distante do zero e o paciente precisa usar um pouquinho de óculos. Sem nenhum problema, tá bom? Pode usar assim a lente de contato. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Turma, muito obrigado por vocês estarem presentes conosco. Olha o Luca aí. Ei, Luca, como é que vai? Tudo bem? A doutora Iana. Ah, como é que vai, Lavinha? Tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Acho que se eu não estiver enganado, você fez fellow aqui na Escola Paulista de Medicina conosco, depois você voltou para suas origens. Saudade, um beijão para você. Rosana, já respondi. Deixa eu ver, o Beto. E aí, Beto, como é que vai, jovem? Tudo bem com você? Mariane, e aí, Mari, boa noite, tudo bem? Deixa eu aproveitar e dar um oi para a turma. Carolzinha, e voltar para a academia? Olha só, entra uma pergunta bem comum, né? Pode voltar com 6 dias já ou melhor esperar mais tempo? Assim, o grande questão, pessoal, é com relação à infecção no pós-operatório, em geral de cirurgia oftalmológica, tá bom? Então, assim, quando você está num ambiente que você não consegue exercer controle maior sobre ele, existe então um risco também maior de você adquirir infecção. E eu acho que 6 dias para cirurgia refrativa para voltar à academia, eu não acho, viu, Carolzinha, que é um tempo legal, não. Eu esperaria um pouquinho mais de tempo, quem sabe 10, quem sabe um pouquinho mais de tempo, 2 semaninhas. Então, se você vai fazer sua cirurgia refrativa, principalmente se é aquela que a gente chama de ablação de superfície, se é aquela que a gente precisa remover mecanicamente ou aplicar o laser direto na córnea, o período de recuperação leva um pouquinho mais de tempo. Então, assim, realmente 6 dias eu não acho aconselhável. Um pouquinho mais, pelo menos 10, quem sabe 2 semanas, aí sim. Você pode voltar para a academia sem nenhuma dificuldade, volta para a sua rotina totalmente. Aquela cirurgia que a gente faz levantando a tampinha, aplica o laser por baixo e devolve a tampinha, eu oriento o paciente para voltar à sua rotina normal de trabalho, de estudo, de tablet, celular, computador, já no dia seguinte. Mas esportes de contatos, aquáticos, esportes radicais, academias, esforços físicos maiores, então é bom a gente esperar um pouquinho mais de tempo. Vou pensar aí pelo menos uns 10 dias, quem sabe um pouquinho mais de 2 semanas, tá bom? Rosana, doutor, eu posso andar de moto? Tô com receio de fazer várias coisas do dia a dia mesmo. Não, você pode. Já que você está nesse caso que acabou de tirar a lente de contato, aquilo que a gente tinha falado para você, Rosana, e ainda existe um resquício de cicatrização da córnea, é normal que a visão noturna, pessoal, caia um pouquinho mais em relação à visão diurna. Por quê? Então, durante o dia, a pupilinha está fechada, tá bom? Então, a pupila, ela consegue filtrar a quantidade de raios luminosos que vão entrar dentro do olho. Então, é normal a gente, durante o dia, enxergar um pouquinho melhor. À noite, o que é que acontece? Diminui a quantidade de luz ambiente. Então, a pupila, ela dilata bastante. Entra muita luz dentro do olho. E aí existe uma flutuação da visão um pouquinho maior. Então, se você está se sentindo segura, por exemplo, em dirigir, principalmente pilotar moto, espera um pouquinho mais. Você pode fazê-lo com segurança durante o dia, mas à noite é aconselhável você esperar um pouquinho mais de tempo, até se você se sentir segura, está com uma visão bastante estável para voltar a pilotar sem nenhuma dificuldade. Tanto moto como carro, auto, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Rosana, boa noite, tudo bem com você? Obrigado por sua presença, tá? A Maria está fazendo. A Maria Ana Berna, se não estiver errado, isso aconteceu comigo. Ficou um grau residual, mas melhorou muito. Então, isso que acontece. Existem situações que o paciente tinha muito grau, às vezes não foi possível zerar no primeiro momento, mas depois de um processo de cicatrização da córnea, a gente pode perceber ainda a melhoria do grau com a diminuição do grau ao longo do tempo. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Então, em geral, o paciente fica bem satisfeito com o resultado da cirurgia refrativa, tá bom? Deixa eu ver. E aí, Rosane? Opa, oi, doutor. Boa noite, boa noite. Deixa eu ver. Rosana e Bene, eu acho que é isso. Boa noite, tudo bem com vocês? Inácio, deixa eu dar um oi para a turma. E aí, Inácio, tudo bem? Claudiana, tudo bem com você, Claudiana? Paloma, como é que vai você? Tudo bem, jovem? A Ero Carvalho. A Ero sempre está por perto, ela sempre está batendo papo, conversando com a gente. Tudo bem com você? Carolzinha, de nada, Carol. Eu que agradeço. Rosana, obrigado, tal. Muito bem. Então, eu vou tentar responder algumas outras perguntas. Meu Deus, isso até passa muito rápido, já são 8h20, né? Olha só. Teve um paciente que disse o seguinte, doutor, fala um pouquinho sobre a neridia. Deixa eu ver o que é que ele disse. Doutor, devo levar minhas receitas dos 2 últimos anos anteriores para uma consulta? Sim. Se não estacionou, tem contraindicação. É fundamental, tá, pessoal? Você sempre, quando for passar em consulta, não só consulta oftalmológica, mas consulta de uma maneira geral com o seu médico,
você sempre levar as receitas antigas, as medicações antigas, porque isso facilita bastante o raciocínio lógico, tá? Para a gente tentar entender o estadio em que a sua condição de saúde se encontra no momento. Então, sim, pensando agora na questão oftalmológica, sempre que possível, não esqueça de levar o óculos, a sua lente de contato, as receitas, tanto de colírio como de medicação, que às vezes você pode estar tomando por boca, por exemplo, para tratar algum problema de olho, tá bom? Sim, é fundamental que você sempre leve suas receitas antigas. E às vezes se você tiver exames também. Às vezes você passa com um médico diferente, numa clínica diferente. E se você por acaso estiver com seus exames em casa, leva tudo que você tiver. Colírio, receita de óculos, receita de grau, receita de colírio, receita de medicação. Leva seus exames. É importante a gente levar os exames para a gente oferecer mais informação para o colega. Teve uma pessoa que perguntou o seguinte: doutor, fala um pouquinho mais sobre a aniridia. Então, eu acabei de falar para vocês que essa região central do olho, a parte que dá cor ao olho se chama íris, tá bom? E a íris, ela forma esse orifício na região central que se chama pupila. E a função da pupila, então, é controlar a quantidade de luz que entra dentro do olho. E existe uma condição, pessoal, que se chama aniridia. É uma malformação congênita em que o indivíduo ele nasce sem a íris, tá bom? E geralmente essa ausência de íris pode vir acompanhada, por exemplo, de catarata. O paciente ele não tem um cristalino totalmente transparente, ele pode ter um cristalino com diferentes opacidades e também ele pode ter algumas alterações no fundo do olho, tá bom? Eu já tive a oportunidade de tratar alguns desses pacientes. O que nós fizemos, na verdade, foi implantar uma lente, na minha opinião, provavelmente na atualidade seria a melhor opção de tratamento para esses pacientes, tá? E eu operei mais ou menos, eu acho que 2 pacientes. Eu estou acompanhando esses pacientes por 4 anos, graças a Deus, esses olhos operados. É o olho que o paciente hoje tem a melhor visão. Antes o paciente só enxergava assim, quando a gente fazia aquele vulto, quando a gente fazia o chauzinho. Hoje o paciente melhorou significativamente, tem uma qualidade de vida melhor, ele é mais independente, ele é economicamente mais ativo. Então o que nós fizemos? Nós implantamos uma lente artificial dentro da córnea, tá bom? Uma prótese. Então nós removemos uma pequena quantidade de córnea que estava opaca e nós implantamos e hoje o paciente está bem satisfeito. Então assim, mas lembra que isso é uma opção de tratamento que não está disponível para ser utilizado, tá bom? Isso tem que ser feito, por exemplo, em ambiente escola, debaixo de um guarda-chuva de um comitê de ética, tá bom? Até esse processo todo ser validado para ser comercializado leva um pouquinho de tempo. Mas a aniridia, em resumo, é isso: é uma malformação congênita em que o indivíduo nasce sem a íris e geralmente vem acompanhado de outras malformações. E costuma ter um problema geralmente também no fundo do olho e a visão costuma ser baixa. E das muitas opções disponíveis para tratamento, na minha opinião, uma delas é a gente implantar uma lente artificial na córnea, tá bom? É como se a gente abrisse uma janelinha dentro da córnea para permitir a passagem de luz, para que ela consiga chegar no fundo do olho e a gente enxergue. E aí, Silvana Jesus, tudo bem com você? Obrigado, viu, por sua presença. Vamos aqui para mais uma pergunta. Olha só, essa aqui é uma pergunta interessante. Boa noite, tudo bem com vocês? Tem uma pergunta de um seguidor que disse o seguinte: olha, Dr. Chaves, eu tenho uma criança de 8 anos de idade, ela é míope, do olho direito ela tem 5 graus e 75, do olho esquerdo tem 5 graus, e astigmatismo tem 4 no olho direito e 3,75 no olho esquerdo. Só aumenta. E o que fazer? A rigor, o que a gente precisa fazer é acompanhamento médico de perto, acompanhamento oftalmológico, tá bom? Oi, Lucena, como é que vai você? Tudo bem? Eu sempre geralmente eu faço o seguinte comparativo para facilitar o entendimento. Então, se uma criança está crescendo, o pé dela também não está crescendo. O que é que a gente faz? À medida que o pé cresce, a gente precisa adequar o calçado ao tamanho do pé. É o que acontece também com relação à miopia, tá bom, gente? Então, o que a gente precisa fazer? Se o indivíduo está crescendo, tem que dar o grau que o olho precisa para enxergar bem, tá bom? Ah, doutor, tem como a gente então evitar que essa miopia aumente? Lembra que a gente já teve 2 lives bem interessantes da doutora Neuza Vital, que a gente discutiu também a questão do uso de medicação para, quem sabe, diminuir a velocidade de progressão da miopia. Não é que a miopia ela não progrida, só que ela progride numa velocidade um pouquinho menor, a ponto de a gente assim, não se deparar com mudanças muito rápidas, bruscas, né, de grau. Mas nesse caso, se o paciente tem muito grau de miopia, o que a gente precisa fazer? Passar em consulta oftalmológica e prescrever todo o grau que o paciente precisa. Se não colocar o grau, o que acontece? A luz não chega no fundo do olho
Então o indivíduo ele não consegue enxergar. Então eu preciso colocar na frente do olho um óculos ou a lente de contato, com o grau total que eu preciso usar. Brincando novamente com a questão do pé. Então se o meu pé é 30, se eu der um sapato 32 vai ficar folgado. Se eu der um sapato 28 vai ficar apertado. Então eu preciso dar o tamanho do calçado do meu pé para que eu consiga desempenhar as atividades do meu pé de maneira confortável. Do mesmo jeito é o olho. Mesmo que o paciente esteja com grau forte e se o grau está aumentando, a gente precisa ir atualizando o grau, tá bom? Deixa eu ver, essa pergunta é minha, muito obrigado pela resposta. Ah, de nada, que bom que a pergunta é sua. Ok, então já respondendo também mais uma pergunta. Tem uma outra pessoa que fez a seguinte pergunta, olha só doutor, 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho, correção perimetral, o que significa isso? Pessoal, em medicina, a gente tenta medir tudo, né? Vocês já pararam para pensar como é que essa funciona? Por exemplo, nós temos uma altura, nós temos um peso, nós temos uma pressão arterial, uma concentração de glicemia, uma frequência cardíaca, uma frequência respiratória. É número, a gente precisa dos números. E aí, Thelma, como é que vai? Tudo bem? E os números nos ajudam a tentar entender os fenômenos que acontecem no organismo, tá bom? E o 20/20 é uma medida da gente, então, tentar quantificar o quanto o paciente enxerga, tá bom? Então, lembra como é que a gente faz a consulta oftalmológica? A gente coloca vocês sentadinho e a gente coloca umas letrinhas lá na frente para vocês enxergarem, certo? Aquela letrinha bem pequena significa o seguinte, o que uma pessoa normal consegue enxergar a 20 pés de distância é aquela mesma distância que você está conseguindo enxergar no momento. Ei, Ana, como é que vai? Tudo bem com você? Então, o 20/20 dizia o seguinte, o que uma pessoa normal, que não tem nenhum problema no olho, consegue enxergar uma distância de 20 pés, o objeto está sendo colocado lá na frente, é o que você está conseguindo enxergar, ou seja, está normal. 20/25 é o seguinte, o que uma pessoa a 25 pés de distância consegue enxergar, você precisa estar mais perto para enxergar, ou seja, a sua visão é um pouquinho mais baixa do que o ideal. Então, 20/25 é o seguinte, o indivíduo normal ele pode ficar mais distante a 25 pés daquele mesmo objeto que você precisa ficar a 20 pés de aproximação. Deu para entender mais ou menos? Às vezes é um pouco confuso, né? Mas digamos o seguinte, o 20/20 seria em teoria a visão 100%, tá bom? E o 20/25 seria 80% aproximadamente. Vamos, pelo amor de Deus, gente, pessoal, já são 20 horas e 28 minutos. Vocês acreditam que já foram 28 minutos de live? É muito rápido. Mais alguma pergunta assim, ó. Existem contraindicações? Tem uma pessoa que sempre costuma trazer à tona essa pergunta, e é uma pergunta realmente importante e a gente precisa ponderar. Existe contraindicações de cirurgia refrativa? Existe, né, pessoal? Existe desde limitações de natureza emocional, questões de natureza neurológica, por exemplo, paciente com síndrome de Down, como é que eu vou fazer uma cirurgia refrativa nele? Não dá, né? Então, se o paciente tem alguma limitação cognitiva, neurológica, alguma limitação muito importante do ponto de vista anatômico, não dá para fazer a cirurgia. E quando a gente então vai, por exemplo, estudar o olho do paciente, né? Vamos pensar então na cirurgia refrativa tradicional, que consiste em a gente aplicar então laser na córnea, tá bom? E aí, Mário, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Então, se existem relações desproporcionais entre a quantidade de grau, curvatura da córnea, espessura da córnea, se tem alguma cicatriz importante, alguma infecção ativa, se o paciente tem alguma lesão importante no fundo do olho, existe sim contraindicação para a cirurgia refrativa. Por isso, é importante dos exames oftalmológicos de rotina e da gente fazer acompanhamento de perto com o nosso médico. E aí, Mário, boa noite, como é que vai? Tudo bem com você? Então, assim, se existe alguma limitação neurológica cognitiva, alguma incapacidade do paciente de entender e compreender a cirurgia em si, os cuidados que precisam ser colocados em prática após a cirurgia. Ei, Maloves, tudo bem com você? Chegou ao amor da minha vida, terapeuta do pensar, é isso aí. Daqui a pouquinho eu tô indo para casa, tá? Só tá faltando aqui uns 5 minutinhos. Muitas perguntas e tal, e eu estou tentando interagir com a turma, então não posso perder o embalo. Então, sim, existem realmente algumas contraindicações de cirurgia refrativas, quando o paciente tem limitações cognitivas neurológicas, alguma limitação anatômica, alguma incapacidade do paciente não conseguir levar avante, por exemplo, o pós-operatório. Nesse caso, a gente não deve operar, os riscos são mais do que os benefícios, tá bom? Uma outra perguntinha aqui, olha, Dr. Charles, tem alguma idade
para o grau se estabilizar? Isso também é uma pergunta muito frequente. É assim, pessoal, no passado se dizia, por volta de 18 anos de idade seu grau vai estabilizar. Por volta de 21 anos de idade seu grau vai estabilizar. Gente, não existe mais essa história de idade fixa para o grau estabilizar. O que a gente percebe é que existe uma tendência a uma diminuição na velocidade de progressão, por exemplo, da miopia, por volta da terceira década, tá bom? E aí, Maria José, tudo bem com você? Mas eu tenho, por exemplo, alguns pacientes, não são muitos, tá? Eu tenho poucos pacientes com 35, 40 anos de idade com grau aumentando. E como é que a gente sabe disso? A gente vai acompanhando alguns pacientes. E também eu tenho o contrário, eu tenho pacientes por volta de 17 anos de idade que eu já acompanhei há 5 anos e o que o grau está rigorosamente estável. Então, assim, se a gente tivesse que sugerir alguns pontos de corte, eu diria para você que 21 anos de idade seria um momento que a gente deveria pensar seriamente na cirurgia refrativa, desde que o paciente tenha pelo menos 2 anos que o grau não aumenta. Se ele faz acompanhamento de perto com você, ou se ele leva até o histórico de exames oftalmológicos, que o grau está... Ei, Gi, tudo bem com você? E se o grau está estável, então assim, a gente já pode pensar. Então, 21 anos de idade, com os 2 últimos anos de exame oftalmológico rigorosamente estável e com exames totalmente normais, sim, você é um bom candidato para a cirurgia refrativa. Deixa eu acelerar o processo, pessoal. Mais umas 2 ou 3 perguntinhas para a gente encerrar, tá bom? Doutor, fala um pouquinho sobre toxoplasmose. Também essa pergunta às vezes frequente que sempre traz à tona. Então assim, pessoal, toxoplasma é um protozoário, tá bom? Ele faz parte do ciclo, por exemplo, do ciclo de vida dos felinos. Eu vou tentar utilizar uma linguagem mais simples, mas às vezes um pouco desagradável, mas assim funciona. Então, por exemplo, o gato, ele faz o cocô no campo, lá na capoeira, no terreno. Aí vai a galinha e quica. E não sabe a galinha, claro, que aquele que ela está quicando está contaminado, por exemplo, com o toxoplasma que estava nas fezes do gato. A galinha vai lá, ingere, ou qualquer outro mamífero, tá bom? Porco, por exemplo, alguma coisa do tipo. Ingere um alimento contaminado com toxoplasma. E esse alimento, e esse toxoplasma, então, tem o seu ciclo de desenvolvimento dentro do hospedeiro. E aí vem o indivíduo, por exemplo, e curiosamente o toxoplasma ele tem um tropismo, ele gosta muito, por exemplo, do coração da galinha. E tem pessoas que adoram comer coração de galinha ou carne mal passada. E sem saber o indivíduo está ingerindo toxoplasma gondii. Então, em geral, a toxoplasmose é uma doença causada porque, em geral, tá? a gente se alimenta de águas e alimentos contaminados pelo toxoplasma gondii. Ou tem a toxoplasmose congênita quando a mãe passou pelo feto, através do cordão umbilical, o toxoplasma. O problema do toxoplasma é o seguinte, gente, é que ele adora também uma região da parte de trás do olho chamada mácula. Quando isso acontece, o indivíduo pode ter uma perda irreversível da visão. E aí, o que é que a gente faz? Tudo bem, Fabi? Tudo bem com você? Minha sugestão, quem gosta de comer carne mal passada, pensa de um ponto para mais uma carninha bem passada, tá bom? Você não vai deixar de comer, é claro, né? Mas tem que ter cuidado no lugar onde você come, tem que ter cuidado com relação à higiene, se a maneira como é preparado os alimentos, tá? Então, de uma forma geral, o indivíduo sem querer, ele ingere alimentos contaminados pelo toxoplasma, e esse toxoplasma vai para o olho, ele tem preferência pela parte de trás do olho, principalmente a mácula, e aí ele causa infecção. Ele causa infecções e o problema é o seguinte, você pode ter várias infecções ao longo da vida. O sistema imunológico não está funcionando legal, consegue manter o toxoplasma meio que em estado de dormência. Está lá quietinho, caladinho, na boa. Oi, Josi, tudo bem com você? Só que com o passar do tempo realmente pode ter, se por acaso você tiver uma queda do sistema imunológico, sei lá, depressão, diabetes, desnutrição, gravidez, aquele toxoplasma que estava adormecido, ele pode voltar a desenvolver uma nova infecção. Daí a importância realmente, mais uma dica, né? Do cuidado com relação à higiene, cuidado com relação à higiene dos alimentos. Pessoal, 8h35, eu vou tentar então responder uma última pergunta. Uma última pergunta da nossa audiência para a gente encerrar, tá bom? A última pergunta é a seguinte: quantos dias após a cirurgia eu volto a enxergar? Eu já falei um pouquinho sobre isso no início e vou voltar a repetir. Então lembra assim, depende da técnica cirúrgica, tá bom? Vou tirar então a córnea. Quando a gente faz um método convencional, vamos pensar assim, cirurgia refrativa,
Os dois métodos mais comuns que a gente utiliza hoje é o PRK e o LASIK, tá bom? Qual a diferença? O PRK, a gente remove mecanicamente a primeira camada da córnea, tá bom? E o LASIK, a gente levanta uma tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha. E eu posso fazer essas mesmas cirurgias sem lâmina de bisturi, tá bom? No PRK, geralmente, a recuperação é um pouquinho mais tardia. Lembra que o paciente tem que colocar uma lente de contato curativa 100 graus, pingar antibiótico, corticóide, lubrificante. E essa parte que a gente remove, ela se auto-regenera, em média, uma semana depois, de fora para dentro, de baixo para cima. Então, em geral, vamos pensar que pelo menos na primeira semana a visão flutua. Por volta da primeira semana você já consegue perceber uma melhora significativa. Na cirurgia LASIK, em que a gente levanta a tampinha, aplica o laser e devolve a tampinha, ou feito LASIK, que é a mesma cirurgia sem lâmina de bisturi, a cirurgia 100% a laser, essa tampinha ela serve como uma espécie de curativo natural. Então a recuperação é muito mais rápida. A gente percebe que no dia seguinte o paciente tem uma melhora significativa. Alguns já conseguem voltar praticamente à vida normal, não de esportes, tá? Mas a vida normal de trabalho, de estudo, de uso de telas, já no dia seguinte, tá bom? Então, PRK, vamos pensar, ou PRK ou Zero Touch, a única diferença é que um é 100% a laser, o outro tem a lâminazinha para fazer a remoção da primeira camada. Vamos pensar pelo menos uma semana para as coisas começarem a melhorar de forma significativa. E o LASIK, ou feito LASIK, que a gente tem que levantar a tampinha, no dia seguinte a gente já percebe a melhora significativa, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso por hoje. Olha só, são 20 horas e 37 minutos, já se foram quase 40 minutos de live. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês, por vocês terem reservado esse tempo para estar conosco. A nossa intenção é basicamente compartilhar conhecimento e experiência com qualidade. Não esqueça de vocês divulgarem o nosso canal, de vocês clicarem no sininho, de vocês clicarem no joinha e vocês divulgarem o nosso trabalho, tá bom? E olha só, próxima semana tem mais. E mês de junho é o mês voltado para orientação, para conscientização contra o ceratocone. E nós temos assim, em todas as nossas quartas-feiras nós vamos chamar um monte de gente super especialista no assunto para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o ceratocone, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, ó. Um beijo forte, um final de semana bem quente para vocês e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.